Vamos retomar a problemática da sofística. Isso por quê? Porque Lacan a retoma e no seminário 12, Problemas Cruciais da Psicanálise, ele afirma que o psicanalista é a presença do sofista em nossa época, só que com outro estatuto. Então ele leva muito a sério essa posição da sofística, a posição do sofista. Então aqui a gente está tentando retomar as fontes históricas que explicam por que aparece, de repente, o sofista. Por que isso começa? Né? Já vimos num vídeo anterior que os sofistas não constituem propriamente uma escola, são independentes, até mesmo existe um antagonismo entre alguns, então não significa uma corrente unívoca dentro do pensamento das relações entre a filosofia, o amor ao saber e a sofística, a presunção de que você detém esse saber. Só que é um tipo de saber muito específico, é um saber voltado não prioritariamente para a verdade, uma verdade que seria absoluta, a ideia de bem, a ideia de justiça, a ideia do bom, do belo, as ideias platônicas que insinuariam a presença de universais, afirmariam a presença de universais que seriam um ponto de chegada do conhecimento, o atingimento, a transição do individual, do particular, para o universal, que justificaria epistemologicamente a base de uma ciência. Os sofistas refutam essa ideia de que existiria o ser, pelo menos alguns deles, sobretudo Gorgias, que é o mais radical deles, diferentemente de Protágoras, que teria uma certa moderação. Mas há alguma coisa de comum entre eles, que é a valorização, portanto, a discussão sobre valores, que interessa a psicanálise que se define, que define o inconsciente como sendo de uma dimensão ética, discursiva. Então, aqui se colocam problemas relativos aos valores. E o valor predominante é o valor prático, o pragmatismo, que resume, dá os primeiros passos no entendimento do que seria hoje uma cultura marcada por esse valor, o valor do pragmatismo. Hoje nós temos uma tendência de valorizar, de considerar o campo dos valores como sendo reduzido a um único valor predominante, que seria o pragmático. O que tem, para que isso serve? O que eu faço com isso em termos práticos? Esse é o valor dominante, que tende a reduzir o campo de valores. E essa é uma discussão que a psicanálise promove atualmente. Por que essa redução do campo de valores? Por que não há espaço para outros valores que não os valores ligados a uma filosofia, sim, pragmática, que tem a ver com o positivismo, que tem a ver com o neopositivismo e cujas raízes se encontram aqui, na sofística. Então, é chocante, né, que em 480 antes de Cristo, né, quando nasce Protágoras, da cidade de Abdera, e um pouco depois, até 410, quando ele morre, que nível de questões já era, já era exibido em praça pública, pelo menos na Atenas. Né? Então aqui a gente resume a filosofia que se opõe à sofística,
de um lado Sócrates, Platão e Aristóteles, de outro os sofistas, entre eles Protágoras, Górgias, há outros. Então, o que ressalta aqui? A gente pode acompanhar nesse livro extremamente didático, mas rigoroso nas suas fontes, tudo é citado, tudo é localizado, então isso seria um bom começo de estudo dessa questão. Né? O que está sendo apontado aqui? A grande frase de Protágoras, né? Que mostra a relatividade do conhecimento. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Bom, como interpretar isso? Isso abre para uma discussão muito ampla. Então, o conhecimento é a sensação, o que assim é se lhe parece, se então não existiria uma verdade independente das minhas convicções, das minhas ideologias, das minhas opiniões, das minhas sensações. Em última instância, o conhecimento é sensação? É isto que Platão começa a discutir no diálogo Teetetos. Né? Então, está embutida aqui essa discussão entre o que é o ser e o que é a aparência. O que é o ser, o que é o fenômeno, aquilo que se dá a ver. Se o conhecimento é sensação, se justifica que eu tenho uma certa opinião quando estou saudável e que muda quando estou doente. Por exemplo, se eu tiver com icterícia, eu vejo tudo amarelo. Eu tenho uma opinião quando jovem e uma opinião diferente quando velho. A questão da sabedoria dos velhos. Eu tenho uma opinião quando estou dormindo e outra quando estou em vigília. O Lacan objeta isso, né? Dizendo, por exemplo, que a gente sonha de olho aberto. A questão do despertar não é tão simples. Não basta você estar em vigília para estar desperto. Esse homem, o homem é a medida de todas as coisas. Esse homem, que é a medida, que é o juiz da realidade das coisas, esse homem é tomado como espécie ou como indivíduo? Isso também varia. Né? Seria, então, o juiz, o homem juiz da existência e não da propriedade das coisas. Aqui uma dimensão metafísica se apresenta. O homem como espécie. Outro detalhe lembrado por Mondolfo é que o interesse da sofística em relação ao problema da natureza das coisas, em última instância, o que são as coisas? Os sofistas teriam se interessado muito mais para o como do que o que das coisas. Isso é uma posição que funda o neopositivismo contemporâneo, que em última instância, por não ter conseguido dizer totalmente o que é o real com problemática introduzida muitos anos depois por Lacan, né? O que é o real? Né? É aquilo que não tem sentido, é aquilo que resiste ao sentido, é aquilo que não tem lei, é aquilo que não tem regra, é aquilo que está para além de toda a nossa capacidade de simbolização. Então, isso, de repente, Protágoras diz que é impossível chegar. Então, por isso, ele não está muito preocupado em saber o que das coisas, a quididade em latim, né? A quididade, o que em última instância das coisas, e sim como essas coisas funcionam, como.
é a mesma problemática de um certo positivismo. Mas, se essas coisas dependem da minha opinião, dependem da minha sensação, dependem do meu conhecimento sensível, o Platão vai colocar aqui uma distinção entre conhecimento inteligível e conhecimento sensível. Se tudo isso depende do conhecimento sensível, enquanto indivíduo ou enquanto sujeito da ciência, né? O que fazer da geometria? O que fazer da matemática? Isso foi um questionamento apresentado pelos sofistas, né? O que fazer das chamadas grandezas racionais em comparação com as grandezas sensíveis? Por exemplo, existe reta na realidade? Existe curva? A tangente passa apenas por um ponto do círculo? A rugosidade dos traçados, isso fica excluído. Segundo Protágoras, isso. Segundo ele e mais alguns sofistas, eu não posso apreender isso como um dado da realidade, tal como o conhecimento inteligível do geômetra faz. Uma abstração, né? Então são essas questões que estão em debate e que levaram, por exemplo, aos comentaristas, entre eles o Mondolfo, a dizer que essa vertente da sofística é uma espécie de derivação do heraclitismo, do Heráclito, aquele, o obscuro, que propôs uma linguagem que afinal se tornou a linguagem da dialética, da discussão, e de como se comportariam as coisas, né? O Heráclito, por exemplo, dizia: Deus é dia e noite, inverno e verão, superabundância e fome. A união dos opostos, essa tensão conflitiva que precisaria de uma nova linguagem. O grande personagem que está por trás de todo esse debate, a linguagem, né, precisaria de uma linguagem menos sujeito é predicado, né? Um pré-socrático apresenta essa inovação, Heráclito apresenta essa inovação que é amplamente refutada por Aristóteles. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob uma mesma perspectiva. Para o Heráclito, por exemplo, não é bem assim, né? Já que tudo flui. Eu não posso me banhar duas vezes nas águas do mesmo rio. E o Zenão, que era seu discípulo, dizia: nem sequer uma, porque quando eu vou me banhar, o rio já é outro e eu também. Então, tudo passa, tudo flui. Panta rei, tudo flui, está tudo em movimento, né? Menos essa proposição de que tudo passa, tudo flui. Essa não passa. Então, há uma razão, há um logos que permanece numa dimensão atemporal. Tudo flui, menos essa frase, tudo flui. Tudo passa, menos a afirmação de que tudo passa. Então, são essas questões que estão em jogo aqui, nos fundamentos de uma filosofia, nos fundamentos de uma posição da sofística, que não tem nada a ver com o descrédito com que ela foi tratada, a sofística. De uma certa maneira, Lacan, por sua posição em relação à filosofia, fazendo uma distinção, uma linha de partilha entre a psicanálise e a filosofia, cunhou esse termo antifilosofia para mostrar uma apropriação muito pessoal da psicanálise em relação à filosofia. A psicanálise não é filosofia. A filosofia não é psicanálise, embora possam conversar. Aqui, então,
nós vamos desenvolver um pouco mais essas afirmações de outro grande sofista, o Gorgias, que há um encadeamento no seu pensamento em que se afirma que nada existe e que se alguma coisa existisse seria impensável, questão do real, e se fosse pensável seria incomunicável. Será que a comunicação existe? O que é posto em dúvida pela psicanálise, pelo Lacan, quando ele diz que estamos no reino do mal-entendido. Só existe monólogo articulado, não existe diálogo. Então, como fazer? Como fazer com a comunicação? A comunicação não existe, mas ela tem uma fórmula em que o emissor recebe do receptor sua própria mensagem sob uma forma invertida. É uma teoria muito sofisticada da comunicação. É uma teoria que exige uma aproximação dessas questões relativas à linguagem, a importância da linguagem, a importância do discurso, com uma nova abordagem, a criação de um novo conceito, o inconsciente, que foi a grande invenção freudiana. Então, mais tarde, num outro vídeo, vamos desenvolver um pouco essa concepção, essa crítica trazida por Gorgias a um pensamento, digamos, unificado de Sócrates, Platão e Aristóteles.